Olá pessoal, mais uma aula aqui para você de geografia, mais uma aula de cartografia, né? Dando continuidade às aulas que eu tenho postado aqui de cartografia. Então na aula anterior eu fiz uma introduçãozinha sobre a cartografia, falando um pouquinho sobre a história da cartografia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre localização geográfica ou orientação geográfica, né? Para que serve, o que é ela e quais são os seus principais conceitos. Primeiro, para que serve, né? Qual é a principal funcionalidade da orientação cartográfica, né? Primeiro, sem ela, né, sem a geografia no geral, o homem não existe, né? E se a geografia estuda o espaço e consigo a sua orientação, não tem sentido haver a existência do homem se não houver a localização, né? A sua localização. Lembrando aqui Sartre, né? Se a existência precede a essência, logo a sua localização precede primeiro a existência, né? Primeiro eu tenho que estar localizado no local, né? E qual é a forma da Terra, pessoal? Quando a gente está dando aula, a gente sempre fala que a forma da Terra é um círculo, a gente fala que a fórmula da Terra é uma laranja, a gente fala que a fórmula da Terra é uma esfera, né? Mas não é nada disso, né? A fórmula da Terra é um geóide. E o que é geóide, né? O geóide não é uma palavra que está no seu cotidiano, né? Que está no vocabulário das pessoas. Então, qual é a forma da Terra? Para facilitar a compreensão da gente diz que é um círculo, né? Mas a forma da Terra é a forma da Terra, né? É bem específica. Por quê? Porque ela é achatada aqui nos polos, né? Ela tem o seu processo de achatamento, que faz com que a linha do Equador seja um paralelo maior que os demais, né? Muito por conta disso. Outra coisa que é essencial nós sabermos para entender a orientação geográfica são os chamados pontos cardeais, que são esses caras aqui, ó, os pontos cardeais norte, sul, chamado norte magnético, né? Porque a bússola sempre aponta para o norte, sul, leste e oeste. São os principais pontos que nós temos aqui. Os segundos principais são os chamados pontos colaterais, né? Entre o norte e o leste eu tenho o nordeste. Entre o sul e o leste eu tenho o sudeste. Entre o oeste e o norte eu tenho o noroeste. Entre o oeste e o sudeste e o sul, desculpe, eu tenho o sudoeste, né? Então são chamados pontos colaterais. E ainda tem os pontos subcolaterais, né? Se eu quiser falar aqui, ó, entre o norte, um ponto cardeal, e o nordeste, um ponto colateral, eu tenho um subcolateral, que é o norte-nordeste. Entre o leste e o nordeste, eu tenho o leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste, né, eu tenho o leste-sudeste. Entre o sul e o sudeste, sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, sul-sudoeste. Entre o sudoeste e o oeste, oeste e sudoeste. Entre o oeste e o noroeste, oeste e noroeste. Entre o norte e o noroeste, norte e noroeste, né? É bom atentar que a gente sempre fala o primeiro nome do ponto colateral, né? Aqui, ó, norte e nordeste. Como é que eu chamo? Norte e nordeste, né? É um chamado ponto subcolateral, que está entre um ponto cardeal e entre um ponto colateral. Os pontos colaterais estão sempre entre dois pontos cardeais. Certo, pessoal? E as coordenadas geográficas, né? O que vem a ser coordenada geográfica, pessoal? O conceito está aqui, o sistema de localização de qualquer ponto material na superfície terrestre composto por latitude, longitude, definidos pelo paralelo e meridiano, né? A latitude e a longitude, elas são definidas pelos paralelos e pelos meridianos, né? A latitude é o quê? Uma distância entre a latitude, entre dois paralelos, né? E a longitude é a distância entre dois meridianos, né? E eu consigo localizar com precisão, se eu tiver um GPS, onde eu estou. Baseado em quê? Baseado nisso, né? É por isso que hoje você manda a sua localização pelo WhatsApp e as pessoas chegam lá com precisão. Baseado nisso aqui, baseado no sistema de coordenadas geográficas. Baseado nesse conceito de latitude e de longitude, que se baseiam em paralelos e meridianos. Certo? Outra coisa assim também essencial para entendermos localização e cartografia no geral são os movimentos da Terra. Nós sabemos que a Terra faz dois movimentos. Quais são eles? Primeiro isso aqui, o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno da sua estrela, né? Que é o Sol. Né? O movimento que a Terra faz em torno do Sol. A duração é 365 dias e 6 horas. 6 horas? Sim, 6 horas. São essas 6 horas somadas durante 4 anos, eu tenho 6 com 6, 12. 12 com 6, 18. 18 com mais 6, 24. Dá 24, que dá um dia, né? Então, somado durante 4 anos, eu tenho o ano bissexto, né? O ano bissexto que acontece de 4 em 4 anos. Por que de 4 em 4 anos? Por conta dessa horinha aqui, dessas 6 horas.
E quais são as consequências além do ano bissexto, né? A consequência é a variação das estações do ano, né? Os solstícios e os equinócios. Os solstícios é o quê? Quando a radiação solar bate de forma desigual. Aí eu tenho o verão e tenho o inverno. Os equinócios, quando a radiação solar bate de forma igual. Igual onde? Nos dois hemisférios. Metade da esfera norte, metade da esfera sul. Né? Aí eu tenho os equinócios de primavera e de outono. Certo? Então as informações que eu tenho aqui para ressaltar para vocês são esses, né? Sobre os movimentos da Terra. O outro movimento é o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? E eu tenho a duração de 24 horas e 6 minutos, né? Consequência, variação entre dia e noite. Variação entre dia e noite, né? Então eu vou ter uma radiação solar de forma desigual, também nos hemisférios, né? No entanto, vai fazer que numa parte do hemisfério ocidental, por exemplo, né, seja dia, na outra parte do hemisfério oriental seja noite, né? A outra consequência disso é o fuso horário, que eu vou preparar uma aulazinha com mais precisão sobre fuso horário, né, para explicar melhor a vocês. As coordenadas geográficas, como eu falei para vocês, né, que é o sistema de coordenadas geográficas. O que é paralelo? Paralelo é uma linha imaginária, tá só na nossa cabeça, que corta a Terra no sentido leste-oeste, né? Nesse sentidozinho aqui, ó, leste-oeste, também conhecido como horizontal, para facilitar a nossa compreensão. A distância entre dois paralelos é a latitude. Lembra que eu falei para vocês que latitude era a distância de dois paralelos? Pois está aqui a informação para vocês. Ó. Essa distância é a latitude, medida sempre em graus. Por que em graus? Porque a Terra é um círculo, ela gira e o seu giro completo é 360 graus. Então, se ela girar de um paralelo para outro, eu preciso saber quantos graus ela girou. Se girou 30, se girou 20, se girou 10. Então, essa distância entre paralelos é por isso, né? E por que paralelo? Porque eles nunca se encontram, né? A linha do Equador nunca vai se encontrar com o Trópico de Câncer, por exemplo. Nunca vai se encontrar. Diferente dos meridianos, que nós vamos ver já já. Os paralelos são círculos perfeitos que não se encontram. Por isso são chamados de paralelos. O principal paralelo é a linha do Equador, né? O principal paralelo é a linha do Equador, que é o nosso 0 grau, né? Nosso marco zero. Delimitam as zonas climáticas. Vou explicar com mais calma isso aqui, mas eu tenho uma aula sobre fatores climáticos em que eu falo de latitude, como um fator climático interferiu no clima, que eu explico melhor. Se você quiser entender com mais precisão essa relação aqui das coordenadas geográficas e das zonas climáticas, eu aconselho vocês a assistirem. Paralelos, mais informações sobre os paralelos. Os principais quais são? A linha do Equador e os meus círculos, que é o círculo polar ártico ao norte e o círculo polar antártico ao sul. E os trópicos, trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Ela divide, a linha do Equador, divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte, chamado de setentrional, o hemisfério sul, chamado de meridional. E as zonas climáticas quais são? Eu tenho uma zona climática polar, de um clima muito frio. Aí eu tenho o Polo Norte e o Polo Sul, muito frio. Eu tenho as zonas temperadas, também zona temperada do Norte e zona temperada do Sul, que é um climazinho mais ameno, né? Intermediário. E as zonas tropicais, intertropicais, né? Que aqui é muito calor. Exemplo do Brasil, né? Lembra da música? Mora num país tropical, muito sol, muito calor, chuva. E os paralelos e a rotação, né? A brincadeira que eu coloquei aqui para vocês de translação é que quando você comemora o seu ano, né? Quando você brinca lá, o meu live, bota lá no Instagram, nada mais é que você está comemorando mais um ano de translação da Terra, né? Então, se você tem 21 anos, você tem 21 movimentos de translação. Se você tem 70 anos, 71 movimentos de translação, né? É uma informação que não muda a vida de ninguém, mas é só para brincar aqui com o nosso aniversarinho, certo? Já que eu falei dos paralelos, vamos falar dos meridianos, para eles não ficarem com ciúmes, né? O que são os meridianos? Também são linhas imaginárias, estão só na nossa cabeça. Só que, ao invés de cortar a Terra no sentido leste-oeste, ele corta a Terra no sentido norte e sul. Informação relevante. Os paralelos são círculos, os meridianos são semicírculos, e eles sempre se encontram nos pontos de intersecção, que são os polos, né? Então eles sempre vão para os polos e eles se encontram, os paralelos não, certo? A distância entre os meridianos chama-se longitude. Eu tenho um meridiano aqui e um meridiano aqui. Essa distância é uma longitude e ela é no sentido leste-oeste, certo? O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Eu vou preparar uma aula falando só sobre fusos horários e vocês vão entender por que o meridiano de Greenwich é o nosso principal paralelo e é o nosso marco zero, né?
Define as zonas horárias do planeta, os fusos horários. E define os hemisférios. Qual é o hemisfério? Hemisfério leste, oriental, hemisfério oeste, ocidental. Aqui, uma informação sobre fusos horários, mas lembrando que eu vou preparar uma aula só sobre fuso horário, porque aqui você não aprende do dia para a noite, né? Você tem que ter um pouquinho de concentração e exercício também para entender fuso horário. E o que é um fuso horário, né? Ele altera a cada 15 graus, né? De 15 em 15 graus eu vou mudando os fusos horários. A leste as horas aumentam, porque aparentemente o sol nasce a leste. A oeste as horas diminuem, porque aparentemente o sol se põe a oeste. Certo? A minha base é o meridiano de Greenwich, não se preocupe, eu vou preparar uma aula explicando isso aqui com calma. E eu sei que se a Terra é um círculo, né, um círculo entre aspas, né, ela é um geóide, mas chamamos de círculo, o seu movimento é 360 graus. Né? Para completar o movimento completo é 360 graus. Se eu sei que o movimento de rotação 360 graus dura 24 horas, que foi o que eu falei para vocês no começo, se eu dividir 360 dividido por 24, eu chego a 15 graus. Então eu sei que a cada hora a Terra gira 15 graus. Por isso que altera de um fuso para outro, né? De um fuso menos 1 passa para o fuso menos 2. Então passa uma hora e passa mais 15 graus. Certo? Na próxima aula eu explico com mais calma isso aqui para vocês. E o Brasil, pessoal? O Brasil está localizado no hemisfério sul, né? Localizado todo, não. 95% do território brasileiro está no hemisfério sul. E 100% está no hemisfério, oeste, no hemisfério ocidental. Então ele está 95% na parte meridional e 100% na parte ocidental. Ele tem 4 fusos. Aqui um ressalve muito grande para o fuso do Acre, famoso fuso do Acre, que é o famoso bota casaco e tira casaco. Porque tiraram o pobre do fuso, depois botaram de novo, depois tiraram de novo, né? E botaram de novo, é o furdunço danado com o fuso do Acre. Mas agora existe novamente o fuso do Acre. Na aula de fuso horário eu vou explicar isso aqui com mais calma. E o Brasil é o 4º país em extensão, em terras contínuas, e o 5º em extensão em terras descontínuas. Né? Até por isso dá para explicar por que o Brasil tem tantos fusos, né? Tantos fusos cortando o seu território. Informações relevantes para a gente, pessoal. O Brasil é chamado de um país continental, né? Interessante porque ele é extenso tanto no sentido norte e sul, quanto no sentido leste e oeste, né? E os pontos extremos que nós temos aqui, por exemplo, no sentido norte e sul, eu tenho a Serra do Caburaí, né? Serra do Caburaí em Roraima. E no Rio Grande do Sul, né? O ponto extremo na parte sul, eu tenho o Aroichuí, a curva do Aroichuí. No leste, na Paraíba, eu tenho o ponto Seixas. E no oeste eu tenho a Serra da Contamana, né, aqui no Acre. Né? Então bem extenso, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Ele faz fronteira com todos os estados da América do Sul, exceção Chile e Equador. Beleza? Então aulazinha bem introdutória mesmo. A próxima aula eu vou ter mais calma para explicar alguns termos, que vai ser a aula explicando sobre fusos horários. Depois vou preparar uma aula sobre escala, né? Para facilitar melhor a compreensão de vocês, também projeções cartográficas. Meu salve, fico com Deus.